havia muita gente que se sentia frustrada por não conseguir dar de mamar. E havia aquelas que tinham conseguido dar de mamar. Então surgiu naturalmente um grupo de mães, não é, que se reuniu e disse: como é que tu fizeste para conseguir, o que é que tu fazes e tal. E deu origem a este grande... esta associação que está em todo o mundo e que apoia mulheres há mais de 60 anos, mas começou desta forma muito informal, não é? Como é que tu conseguiste? E com o depoimento de umas mães, a rever, olha, aquela fez isto, eu fiz aquilo outro, não é? E as pessoas foram fazendo. E na altura, então, porque não nos envolvermos na comunidade, também me foi trazida esta ideia da Liga La Leche. Eles foram buscar o nome a uma santa mexicana que é a Nossa Senhora do Bom Parto e de La Leche. Ok. Portanto, ficou o La Leche por causa disso. E então, o La Leche era o quê? Era grupos de mães que apoiam outras mães a amamentar. É muito importante. Sim. E com formação também, estando debaixo de um determinado tipo de filosofia e tendo orientação de outras pessoas que já tinham experiência em ter este grupo de mães. Também não foi assim uma coisa de geração espontânea. Fui buscar algo que já existia, que estava fortemente enraizado e que tinha provas de ter bons resultados. E portanto, começo como mãe simplesmente com estas coisas, depois como a moderadora da Liga La Leche. Entretanto, como eu lhe disse, foi um caminho que foi sendo construído, não é? Tinha feito o curso de aconselhamento de aleitamento materno, na altura não havia nada, nem a Liga La Leche, os grupos estavam a funcionar, formou-se uma linha de apoio à amamentação que ainda existe, portanto também fui fundadora dessa linha, portanto foi um caminho natural e eu gosto sempre de ir mais longe, gosto sempre de saber mais e, portanto, isso levou-me a formação, a conhecimento, a experiência no apoio a mães que me permitiu candidatar a esta certificação internacional desta profissão que existe, desta profissão específica de apoio à amamentação, que são os consultores de lactação. Portanto, foi um caminho construído e na altura não sabia para onde ia, porque não havia, não é? Não havia cá em Portugal. E depois, um bocadinho mais para a frente, já havia a internet e os acessos, mas a grande parte foi sendo desta maneira assim natural. E como é que surgiu este maravilhoso livro? Como é que surgiu esse livro? Há muitos anos que tive sempre mães a dizerem: Cristina, porque é que tu não escreves um livro? Mães que eu apoiei, que se sentiram bastante apoiadas e ajudadas por o apoio que eu dava, e dizia: precisas de chegar a mais pessoas, porque não escreveres um livro e tal. Eu ia sempre dizendo que sim, assim, aquele sim que não avança, não me via estar a escrever um livro, até que um dia uma dessas mães não só me pergunta se eu não quero, mas fez-me todos os contactos com a editora e tal, e quando me apresentou a ideia de escrever um livro, eu não tinha volta a dar. Não é? Tinha que ir em frente. Tinha que ser, tinha editora, tinha ajuda para escrever, porque o tempo não é muito e, portanto, tive todo este suporte e pronto, acabou por surgir o livro. O que é que nós podemos encontrar num livro? Podemos encontrar testemunhos de muitas famílias. Que é muito importante. Que é muita família, que é muita família, não que é muito importante, e também é muita família, não é? Porque, precisamente, talvez porque tenha começado com o apoio de mães e acho que é importante os testemunhos e as coisas umas das outras, porque as dificuldades surgem, as pessoas sentem que são únicas a passar aquilo, e ver que outras pessoas passaram e como conseguiram resolver os problemas. Portanto, é bom, tentei arranjar um número diverso de pessoas e de situações diferentes, com começos diferentes, com dificuldades diferentes ou sem dificuldades, porque também é possível entrar neste processo sem dificuldades, mas também às vezes há. Então, dentro dos vários tipos de dificuldades, diferentes tipos de pessoas, que é para as pessoas
as mais diferentes pessoas se conseguirem também identificar com diferentes tipos de situações, não é? E pronto, tem os testemunhos, tem um bocadinho E do mundo todo que gira à volta da amamentação, Sim, certo? a amamentação é um processo muito biopsicossocial, isto é assim um nome complicado, mas quer dizer que tem uma componente biológica, fisiológica, que eu tento explicar aí como é que as coisas funcionam. Depois tem uma componente psicológica, não é? Que tem os nossos medos, as nossas dúvidas, ou, pelo contrário, as coisas que nos puxam para cima. Tem também uma componente social e cultural, não é? Quem está à nossa volta, como é que vê estes processos, os apoios que temos, os apoios que não temos. Portanto, tudo isso é falado aí. A bagagem que nós trazemos. É importante refletirmos para a bagagem que nós trazemos para quando somos mães. Mesmo que não demos de mamar, não é? Mas há bagagens que nos fazem ver a vida da maneira como vemos. E, portanto, abordo um bocadinho essa parte. Abordo os potenciais apoios que a pessoa pode ter, formais e informais, da família, dos amigos, de grupos de apoio, de profissionais, o papel do pai, que é extremamente importante. De apoio lá em casa, claro. Não é? O pai tem um papel muito importante nestes processos, isso também é falado. Falo das características e necessidades do bebê recém-nascido, do bebê pequenino, dos bebés, não é? A necessidade de proximidade. Falo da gravidez e de o que é que se passa também no corpo da mãe que vai preparar para a amamentação e também, mais uma vez, dos apoios que pode ou não pode encontrar. Falo do parto, porque muitas vezes o tipo de parto que se tem ou a experiência de parto pode afetar a amamentação e, portanto, refletir um bocadinho sobre isto e como é que podemos ou não preparar ou saber, independentemente das escolhas que fazemos, saber onde é que elas podem interferir no processo, ser facilitadores ou prejudicar, porque se houver alguma coisa que seja menos favorável, sabemos que isso pode ser um fator menos favorável para a amamentação e podemos atuar sobre isso, sabendo qual foi a causa. Depois há um capítulo que é a hora mágica, que é o que é isso, a hora mágica, não é? Sim. Que seria ou é, e seria importantíssimo que pudesse ser para todos os bebés, que após o parto, o primeiro tempo até o bebê começar a mamar e deixar de mamar e adormecer, que fosse ininterrupto, que não houvesse intromissões e interferências, porque os bebés vêm programados para mamar, o que é certo é que vêm. E quando separamos os bebés, quando fazemos muitas coisas, vamos desequilibrar o processo. E é muito bonito ver quando o bebé está ali e que a seu tempo chega à mama. Não quer dizer que é 1 hora, não é? Pode ser 2 horas, mas é o tempo deles. E a ideia é que não houvesse interrupção nem separação da mãe-bebé enquanto este momento não tivesse terminado. E falo da importância disso, muitas pessoas não passam por isso, se calhar a maioria não passa, mas é possível passar, e quanto mais as pessoas souberem que o podem fazer e se informarem sobre isto, podem também falar sobre isso no seu desejo do parto, não é? Neste contínuo, acaba o nascimento e o bebê continua ali. Mas se não for possível, há sempre formas de podermos resgatar um bocadinho isto e é proporcionar sempre que possível um contacto pele a pele com o bebê. Pronto, depois continuando por aí, falamos daqueles primeiros dias com maiores dificuldades, adaptação à mama, como é que podemos não ter dor, o que resolver em quando surgem determinados desafios e problemas. Continuando por aí, aquelas dúvidas, o que é que a mãe pode comer, o que é que não pode comer. Eu costumo dizer que se eu juntasse tudo que já ouvi desde que fui mãe, e no meu contínuo de trabalho... Todos têm a sua opinião, não é? Todos têm a sua maneira de ver a coisa. E se eu juntasse tudo o que é que as pessoas não poderiam comer, as pessoas não comiam nada. E o que não é verdade, as pessoas podem comer de tudo. E falo e explico aí sobre essa situação. Depois, o sono do bebê, não é? Que a amamentação às vezes o bebê acorda muito porque mama, não é bem assim. Há um processo fisiológico também do sono que é muito importante entendermos para perceber que está tudo normal e que é normal os bebés
acordarem várias vezes e fazer, pronto, isso está tudo explicado. E depois falo da introdução de outros alimentos, do processo, como é que isso se processa, do regresso ao trabalho, ou não, de formas diferentes até de regressar ao trabalho. Há pessoas que viram a sua vida de pernas para o ar, agora que têm um novo bebê e que a maternidade lhes faz ver as coisas de outra forma e arranjam formas de dar a amamentar e de dar de mamar e de responder a esta nova forma de ver a vida, conjugando com a vida laboral, desde aquelas pessoas que continuam com os seus trabalhos como tinham, mais convencionais. Sim. E que conseguem, apesar disso, também dar de mamar. Portanto, também tenho exemplos de algumas mães, algumas histórias que mostram esse aspecto, esse lado. Mais, do que é que eu falo mais? E depois hei de falar também falo sobre o desmame, não é? O processo de desmame, a idade do desmame, que é sempre a pergunta que as pessoas fazem, ou não. E depois tenho uma secção sobre, se calhar é um bocadinho antes, porque é na parte do trabalho, sobre os direitos das mulheres e dos homens. Enquanto grávidas, sim. Sim, não é? E, portanto, essa parte da legislação laboral... É muito importante as pessoas saberem. E está feito, foi com a colaboração de uma amiga que é advogada, que é mãe, que amamentou e que também se apaixonou por estes temas e então fez-me esse trabalho, não é? Relacionando a linha da lei e como é que isso pode favorecer a amamentação. Portanto, não só diz os direitos, mas como é que isso pode ser traduzido em termos de amamentação. Também aí, nessa parte de legislação laboral, existe legislação específica para trabalhadores estudantes, que a maioria das pessoas não sabe que existe. Portanto, também lá faço referência a isso, ou a Ana, esta advogada, o faz. Pronto, depois temos a questão então do desmame e depois tenho uma secção de mitos, não é? Escolhi 50 mitos. E acima de tudo é um livro que pretende ajudar as mães e os pais numa descoberta, num caminho de escuta do bebê. Há tantas opiniões, mas nós devemos estar mais centrados no bebê do que nas opiniões todas. Para encontrar o caminho certo. Para encontrar o caminho que é cada um, não é? Há tanta forma diferente, somos todos tão diferentes, vemos a vida de maneira diferente, trazemos a tal bagagem de maneira diferente. E então a pessoa, escutando os seus bebés, o seu bebê, consegue chegar lá. Tem todo o fundamento fisiológico, como é que está por detrás, não é? Porque precisamos de pensar muito. Isto podia ser uma coisa muito mais intuitiva, mas nós agora gostamos de racionalizar tudo. Então também dá esse suporte, não é? Da pessoa poder perceber o que é que como é que as coisas funcionam. Percebendo como é que as coisas funcionam, sentindo-se mais confiantes, também libertas de ruídos à volta e mais centradas no seu bebê, nas necessidades do seu bebê. Muito bem, Cristina, nós estamos a acabar porque o tempo passa a correr. Sim. Mas eu acho que eu fiz assim Sim, porque isto é um mundo todo. E para as pessoas que descobrem este mundo, onde é que podem encontrar o seu livro? O livro está nas livrarias, no geral. Em toda a parte do país podem encontrar? Em toda a parte do país. Teve uma grande aceitação em termos de distribuição e, portanto, está por aí. É ir, procurar e perguntar. Acessos depois de contacto também acaba por ter. Portanto, se as pessoas depois me quiserem contactar diretamente, o livro também o tem. E é por aí. Por isso já sabem, podem encontrar este maravilhoso livro, Amamentar, a Escolha Natural para o Seu Bebê, da Cristina Leite Pincho, em qualquer livraria do país. E, Cristina, muito obrigada por ter vindo falar um bocadinho, que isto é um mundo, como já vimos, o mundo da amamentação, e quem sabe, uma próxima vez, explicar com detalhe um bocadinho de cada. Sim, senhora, muito obrigada pelo convite e estarei disponível. E todo o sucesso para si e para o livro. Muito obrigada. Obrigada.